Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista, hoje recebendo o Guilherme Tamanini, advogado, e terceiro bloco já, meu diretor, que coisa, hein? Daqui a pouquinho a nossa conversa termina e tu vê como quando a conversa é boa, ela rende e ela vai rápido. Ô, Guilherme, um ponto que eu acho interessante do teu trabalho é o seguinte, né, cara? Porque a gente tem dois perfis de advogado. Tem o cara que vai lá, faz a faculdade de Direito, escolhe uma área para atuar, faz a prova da OAB, passa e vai trabalhar. E tem aquele que faz isso e também procura se envolver com a própria ordem, que é o que eu acredito que tu faz, pelo menos do que eu acompanho das tuas redes sociais. Inclusive, pessoal, se quiser seguir ele, @TamaniniGuilherme. Do que vai esse teu interesse e essa tua participação também com a própria OAB? Então, a OAB é uma entidade de classe muito antiga no Brasil, participou dos grandes feitos do acompanhamento do processo democrático no Brasil, Wellington. Eu diria que eu, pelo menos, tenho um interesse dentro da OAB muito voltado aos meus eixos de atuação. Por quê? A OAB é uma instituição muito maior do que qualquer advogado. Então, quando você faz parte de um processo em que uma instituição como a OAB te respalda numa entrevista, numa troca de ideias, por exemplo, você está imerso dentro de uma comissão, por exemplo, como a gente faz parte. Na minha subseção lá, que é a de Itajaí, a única comissão que eu faço parte é a de Direito Administrativo, que é presidida pelo Jailon, que é o diretor executivo lá do Sinhanf, que é um advogado fantástico. Como é que eu vou dizer? Estar lá e ladear algumas figuras, trocar ideias, trocar impressões é de suma importância. Você cresce profissionalmente fazendo isso, né? E existem também no âmbito estadual, eu faço parte da de constitucional, também da de administrativo, de algumas comissões, é muito bacana, porque você ombreia os melhores. Quem está ali, geralmente está ali para trocar ideias, porque, querendo ou não querendo, todo mundo tem um pouquinho a aprender com cada pessoa que a gente convive, né? Não importa, do meu ponto de vista, não importa quem é a pessoa, ela sempre tem um pouquinho a nos ensinar, né? Eu posso ter um pouco para ensinar para a pessoa vai ter um pouquinho para ensinar para mim. Então, meio que essa é a minha lógica. Parte diretiva da OAB eu nunca fiz parte. Sim. Mas é uma questão de organização de tempo da minha vida profissional. Quem sabe no futuro aí a gente vai acabar se envolvendo também. Vamos supor algo aqui. Vamos dizer que tu, sei lá, ganha uma ação milionária, uma situação que mude tua vida por completo e te dê uma aposentadoria antecipada. Sei lá, por exemplo, vamos dizer que tu acaba indo advogar pro Neymar, uma situação de... O Zé Felipe agora. O Zé Felipe agora. Estava torcendo pro Zé Felipe me mandar um direct. Olha, doutor, o senhor trabalha com divórcio? Olha, não trabalho, mas para ti eu posso pensar. Enfim, cara, tu largaria o direito para, de repente, sei lá, se dedicar ao automobilismo ou alguma outra paixão? Olha, Wellington, na verdade, independente de qualquer área de atuação, de onde estiver vinculado, eu tenho a característica minha que eu aprendi a desenvolver isso, foi com alguns grandes profissionais, que é o processo consultivo. Sim. Né? E dentro do processo consultivo, eu acabo fazendo, vamos dizer assim, o aconselhamento de várias figuras dentro de processos complexos, sejam eles empresários, dirigentes esportivos, políticos. Hoje, em suma, na grande parte dos meus clientes são políticos, mas eu já tenho dirigente esportivo, empresários, diversos tipos de atores, influencers, etc., que eu acabo fazendo esse acompanhamento. Então, assim, é quase impossível eu dissociar uma coisa da outra, porque o direito, mesmo que eu esteja vinculado à atividade empresarial, eu tenho empresas também, eu acabo exercendo também a função consultiva, e a função consultiva acaba sendo lastreada também pela consultoria jurídica, pela consultoria legislativa, etc. Então, eu acho, isso é uma coisa, eu penso que eu nunca vou conseguir me desvincular, e eu tenho uma afeição muito grande por isso. Então,
eu nem faço questão, é uma coisa que eu realmente quero carregar pro resto da minha trajetória profissional. E se o Zé Felipe te mandasse um direct? Olha, se o Zé Felipe me mandasse um direct, Zé Felipe, se você estiver assistindo o programa nesse momento, @Tamanini Guilherme, me manda ali que eu vou. Ou no YouTube, se estiver acompanhando as pessoas. eu te passo uma proposta ali, vou pensar no caso. Ou @Virgínia também, aceito também, não tem problema. É sensacional, né, cara? É incrível como as oportunidades, elas aparecem, né? E, querendo ou não, o advogado do Zé Felipe, porque o divórcio vai acontecer. Já parece que já aconteceu, né? O advogado do Zé Felipe, o advogado da Virgínia, com certeza, eles devem estar contentes demais. Mas é uma questão. Eu sempre tive curiosidade do seguinte, por exemplo, tá, tu vai advogar, vamos lá, pegar uma celebridade aí, beleza, é uma coisa. Se é advogado da União, é bom? Advogado da União nos fala em... É a AGU, por exemplo. A AGU é uma bela de uma carreira, né? A AGU tem profissionais qualificadíssimos. Essas carreiras de Estado, né, que são carreiras que são alcançadas por concurso público, a AGU, PGE aqui do governo do Estado, a carreira, vou te dizer, se eu fosse fazer concurso, Sim. era a única, sendo bem sincero, até mais do que a AGU, porque é uma carreira fantástica e tem profissionais de altíssimo escalão, né? Que depois viraram desembargadores, procurador-geral, secretário de Estado, figuras fantásticas, né? A advocacia pública tem isso. Ela tem esse, vamos dizer assim, ela é o berço, geralmente, do processo consultivo no âmbito da administração. Antes, muitas vezes, do procurador, do prefeito procurar consulta vamos dizer assim, num ator externo, como eu, por exemplo, muitas vezes ele ouve o servidor de carreira. E existem em todas as esferas profissionais do mais alto gabarito. Um pouco mais dificultoso é na seara dos municípios. Por quê? Porque os municípios, notadamente em razão vamos dizer assim, do baixo orçamento, da indisponibilidade de grande número de vagas, acaba tendo poucos profissionais. Então, muitas vezes, tem um profissional muito bom lá no município, mas o cara é sozinho para lidar com a demanda abissal de processos. Né? É uma questão interessante. Qual que foi o caso mais difícil que tu já advogou? Olha, eu diria que tiveram alguns. Eu tive recentemente eu tive a grata felicidade de alcançar a suspensão de liminar num processo de impeachment, agora Sim. o vice-prefeito de Lages. Mas eu já tinha, querendo ou não, uma certa experiência dentro de processos de alta complexidade, dentro de processos de impeachment também. Na época, o processo de impeachment do governador do estado de 2020, eu atuei não como titular da defesa, né? O titular da defesa era outro profissional, que inclusive hoje é desembargador, um advogado de altíssimo gabarito, né? Hoje o escritório dele, antigo escritório dele, tocado também por advogados fantásticos. Eu tive a grata felicidade de ter ali um estágio probatório, porque eu auxiliei eles enquanto trabalhava na Assembleia. O parlamentar que eu servia era, na época, líder do governo. Então, sim, eu acabava tendo direta conexão com eles. Então, esses processos de impeachment, eles são muito complexos. Qualquer detalhe, ele modifica o jogo inteiro. Então, o jeito que você fala, a pessoa que você vai falar na administração, um requerimento que tu vai fazer, verbal ou escrito, da forma que você faz, tu muda toda a lógica do processo. E é um dos processos. A gente pode parar e pensar assim, mas o processo de impeachment não é tão fácil. Ok, não é tão fácil. Mas a seara política é assim, Wellington. Claro. Um processo de composição, por exemplo, de uma chapa majoritária, né? Você auxiliar aqui ou ali o bastidor político. Sim. Qualquer movimento caracteriza vamos dizer assim, uma mudança gigantesca. Então, esses processos políticos são muito intensos. Conseguiu eliminar? Lá sim, na questão sim, sim. Lá suspendeu o primeiro, ganhou o segundo grau também, o processo está suspenso, porque de fato não existia
a condição para a manutenção do processo. Já que tu citou, óbvio, eu não vou citar nomes aqui, também não quero polemizar em cima disso, mas uma coisa que eu fiquei pensando era o seguinte, como lidar, porque daí, hoje em tempos de rede social, as pessoas não estão nem aí, elas vão lá e já decretam a sentença dos envolvidos e já querem julgar e não estão nem aí. Como lidar com essa questão da rede social e aí a questão... aí tem a imprensa também, que ela, querendo ou não, ela pode, né, levar a narrativa para o lado que ela quiser, enfim. Como é que faz para lidar numa situação dessa? Olha, Wellington, eu diria que, com todo o respeito que eu tenho aos profissionais da imprensa, aqui estou diante de um grande quadro, numa casa fantástica como a TVBE, mas eu diria que no processo, seja ele jurídico, judicial, administrativo, etc., as decisões elas têm que ser manifestadas ali. As decisões e as posições têm que ser manifestadas ali. Então, eu tenho uma certa restrição, nos casos em que eu atuo, a me pronunciar muito especificamente sobre estratégia de defesa, etc., antes de me manifestar na seara do processo. Você vai ver várias vezes, até aconteceu recentemente, repórter procura, etc., dá entrevista, falo, não tem o menor problema. Agora, não vai extrair de mim, por exemplo, Claro. Características da defesa, indicação do qual caminho vai tomar, etc. Por quê? Porque faz parte da quebra da estratégia. Vai entregar o jogo, pô. O advogado que atua na área desses processos de alta complexidade nada mais é do que um estrategista. Mesma coisa que o treinador falar com que time que ele vai entrar em campo. Exatamente. Vamos jogar no 4-3-3. E as pessoas, muitas vezes as pessoas não têm muito essa noção, mas você fica o tempo todo pensando em o que você tem que antever o que as outras pessoas vão pensar, o que o presidente da Câmara está pensando, se eu falar isso, o que ele vai pensar e o que eu vou responder depois que ele vai pensar, ou o juiz, ou etc. Então, são processos que, de fato, desgastam muito. Eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. José Eduardo Cardoso, que foi advogado de defesa da ex-presidente Dilma. Foi ministro da Justiça Foi também. ministro da Justiça, advogado-geral da União, etc. E uma vez, conversando com ele disse para mim, Guilherme, é desgastante pra caramba, cara, porque você tá o tempo inteiro envolvido naquilo dali, você não come direito, você não... Então, assim, tem que ter vamos dizer assim, por envolver tanta energia, você tem que ter uma certa blindagem disso, principalmente com relação à imprensa e à parte estratégica, né? Então, jamais não deixo de falar, não deixo de atender, etc. Mas no campo da estratégia sempre tem que reservar, até porque se eu fizer qualquer antecipação de conteúdo, eu vou colocar em prejuízo o meu constituinte, né? Então, não faz muito sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante para a gente terminar aqui, para a gente caminhar, né, para o final, pensando algumas coisas aqui. Tu queria ser o advogado do General Heleno, lá do Xandão? Pois esse processo ele tem uma natureza mais, como é que eu vou dizer, uma natureza complexa. Não é fácil advogar naquele processo ali. Ao mesmo tempo que ele é vamos botar um espelho muito interessante de projeção para o advogado. Por que teus colegas tiveram aquele comportamento? Aquele rapaz lá que só queria comer? Ele estava preocupado. Mas é que... E o Xandão brincou com ele, tudo bem. Mas é que, Wellington, assim, ali como é que eu vou dizer? É também um grande palco para a atuação tanto do magistrado, né? Tá. Que o Brasil inteiro estava de olho naquilo dali. Claro. Existem interesses muito grandes, muito substantivos em cima do processo, e eu diria que meio que cada um atua de acordo com a sua característica. Eu tenho algumas, vamos dizer, algumas peculiaridades. Eu não gosto, não gosto de... Eu sou uma pessoa mais cordial, não gosto muito de conflito, etc. e tal. Mas se eu tiver que conflitar com o magistrado para defender os interesses do meu cliente, eu vou fazer. E acabou, né? Agora, existem advogados que são puro sangue nisso. O próprio Quaresma, como eu falei aqui, para ele brigar, eu estou falando aqui, não estou falando mal dele, é meu amigo, claro, né? Para ele falar com alguém e tiver que ter que subir o tom, ele
vai muito, muito fácil. É característica pessoal de cada O um. advogado daquele general, que daí ele fez as perguntas pro general, o general não concordou com as perguntas. Mas aí é o fim da picada, né? Mas Se aí não combinar, aí é que tá. Esse tipo de coisa nunca vai para audiência. Atrapalha, né? Tu sempre tem que conduzir o processo antes daquele momento. Aquilo dali é como se você ensaiasse antes para reproduzir ali. Nunca vai fazer um improviso. Se for fazer um improviso, vai acontecer aquilo dali. Ainda mais lidando com a figura da alta patente do Exército, é um general, né? Então, ou seja, o cara que está acostumado a lidar com, vamos dizer, com pressão. Com pressão, existe uma regra de autoridade dentro da carreira deles própria. Então, ou seja, ali naquela seara, se colocar naquela situação ali, realmente acaba sendo constrangedor, né? Mas, enfim, cada um com a sua consciência, com a sua condição de atuação. Para fechar, Bolsonaro trabalhou com algumas coisas que ele pensou ou puramente estratégia dos advogados? Eu diria, Wellington, que ele juntou esses dois fatos. Eu não vamos dizer assim, eu não tenho vasto conhecimento de causa porque Sim. Isso está, vamos dizer assim, está dentro da seara do processo. Mas me parece, opinando de fora, como mero observador, como quem gosta de dar pitaco, eu diria que ele tentou apresentar algumas estratégias de conciliação com o Alexandre de Moraes. Com o jogador, né? Com o Alexandre de Moraes. Então, se vai funcionar, vai depender de situações, de movimentos muito mais complexos e muito mais profundos do que eu, você e nossa audiência possa imaginar. É um jogo de xadrez muito delicado, né? Porque dentro desses interesses, direto e indiretamente, existem, né? E é fato, existem os interesses do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do governo, do presidente da Câmara, que são coisas diferentes, os interesses do Legislativo e do presidente da Câmara e do presidente do Senado, assim como é diferente os interesses do governo federal, os interesses de governo, os interesses de Estado são coisas diferentes. Então, eu diria que tem bastante água para rolar e depende de como as peças vão se movimentar no xadrez ali. O programa precisa acabar em 2 minutos. Eu posso entrar com uma liminar pedindo para estender? É só me chamar de volta. Eu posso entrar com uma liminar pedindo para estender o programa até 11h30? Já estão cortando o nosso barato aqui. Ó. Se a nossa audiência quiser, outro dia nós viemos aqui para complementar o bate-papo, se o Wellington achar que for pertinente. Com certeza. Meu amigo, deixa um recado para essa câmera aqui e o teu contato, né? A gente deixou ali o teu Instagram, teu arroba o tempo todo. Quem quiser conhecer mais o teu trabalho, como é que faz para te procurar, onde te encontra e, enfim, foi um prazer muito grande te receber aqui. Obrigado, o prazer foi meu, Wellington. O tempo passou rápido, já está acabando o nosso tempo. Quero agradecer a você, agradecer também ao Zé Carlos pela oportunidade. Meu arroba está ali, @Tamanini Guilherme, né? Se quiser procurar para tratar sobre qualquer assunto, pode mandar ali diretamente no Instagram ou no meu telefone, é 47999201004. E eu deixo aqui um abraço carinhoso a toda a população, toda a audiência da TVBE no norte de Santa Catarina. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu só fazer um corte estratégico. Já que tu é o cara do automobilismo, quem vai ser campeão da Fórmula 1? Meu palpite e a minha torcida é pelo Piastri. Oscar Piastri. Você é bem parecido com ele. Povo querido, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Nosso TVB Entrevista de hoje está terminando. Amanhã estarei entrevistando o padre Wellington Fernando Felczak para falarmos sobre Corpus Christi. Fiquem todos bem, um ótimo feriado, uma excelente quinta-feira. Tchau, pessoal.